Fala aí, pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 14 de abril de 2019, domingo, Rio de Janeiro, capital. Agora são 4 horas e 34 minutos. Bom, esse aqui é mais um episódio da série Absurdos Bíblicos, e agora estamos na parte 32, a contenda maluca. Bom, olha essa contenda, essa disputa doida aqui que você vai ver só na Bíblia Sagrada, gente. Só aqui. Eu quero mostrar para vocês que tem pessoas que realmente, os livros pensadores, tem pessoas que não viram isso aqui tudo, essas loucuras religiosas. E às vezes o cristão vai debater com ele, às vezes ele não sabe como mostrar as coerências, porque às vezes ele não conhece, ele quer falar assim, fora de contexto, não tem isso lá, e nós estamos mostrando passo a passo que tem sim, tem muita incoerência, muito absurdo, muita historinha que não tem sentido, história, sabe, de mente louca, parece que foi inspirada assim, num hospício. Então vamos falar um pouquinho sobre a contenda maluca. Existe a corrida maluca, que é um desenho, e existe a contenda maluca, que é aqui, ó. Epístola de Judas. Tem esse livro na Bíblia? Tem, claro que tem. Tem até crente que nem sabe que existe essa epístola, né? Mas tudo bem. Capítulo único, o versículo 9. É o penúltimo da Bíblia. Antes de Apocalipse, fácil, né? Olha só. Versículo 9 diz assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Vamos de novo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, por favor, quero pedir, não riam, gente, por favor, não riam, tá? Não riam, pô, não é pra rir, gente. Se ficar rindo não vai atrapalhar, por favor, não riam, gente. Assim não dá. Vocês vão ficar rindo aí, eu não consigo dar seguimento aqui, não consigo seguir, fica difícil. Olha só, gente, acho que é impossível não rir desse troço, né? Olha só, tudo bem. Isso aqui tem uma contradição em relação ao outro livro, tá? Que é o Deuteronômio 30, versículo, acho que é o 30, deixa eu ver se tem. Vamos voltar lá. Vamos até voltar aqui, ó. Opa. Aqui, no capítulo 34, e no versículo 6, no capítulo 34, versículo 6, diz que esse Senhor aí, esse Deus imaginário da Bíblia, tinha sepultado Moisés. Ou seja, Deus virou coveiro, sabe? Ele virou coveiro. Ele mesmo sepultou em Moabe e ninguém achou. Tá? Ninguém. Mas aqui já entra outra pessoa na história, claro, porque são autores diferentes. Porém, como não há inspiração, então entra em contradição. Se você pegar todos os textos e for tentar explicar um com o outro, é como os crentes fazem, só que os crentes pegam o quê? Os pedacinhos para depois dizerem que é cumprimento, que tem sentido ou não tem. Nós analisarmos as histórias todas, elas não têm sentido, certo? Então aqui já tem uma contradição brutal. Tanto é que porque nós não podemos falar também, abrir um parênteses aqui, nós não podemos falar sobre seres espirituais ali, de demônios no Pentateuco, porque os autores que escreveram eles não tinham essa noção de diabo, de demônios, não tinham, tá? Então, mas se eu for juntar as duas, como as pessoas religiosas dizem que é tudo inspirado, então o tal demônio não era para ter achado, ou no caso o diabo, né, que eles falam que é o chefe, porque diz que ele foi sepultado e ninguém achou, certo? Mas aí vem esse tal diabinho aqui e acha, né? Muito bem. Só que acontece o seguinte: o corpo de Moisés estava morto. E aqui, segundo essa epístola aqui, vamos chamar de livro, já que
por livro essa obra chamada Bíblia, vamos chamar de livro. Então, aqui nesse livrinho aqui, diz que esse demônio, esse diabo aí achou o corpo de Moisés, né? E estavam disputando. Eles disputaram. Agora eu te pergunto, por que é que um anjo chamado, no caso o arcanjo, que é o principal, né, que é o chefe lá dos anjos, ele vai disputar com Satanás a respeito de um cadáver, um defunto? Não, olha a contenda louca. Seres supostamente espirituais, supostamente com uma outra configuração de, vamos chamar assim, de vida, vamos chamar assim, entre aspas, né? Que você fala que é espiritual, que é um plano acima, sabe? São seres poderosos, sabe? Por que é que esses dois seres, um chamado um diabo e o outro Miguel, vão disputar a respeito de um corpo morto? Por isso que eu falei, não rio. Pra que a Bíblia vai dizer? Ah, não, porque Satanás queria levar para o inferno. Ah, mas ele não vai levar a alma, que as pessoas dizem? Vai levar o corpo morto? Para que levar o corpo morto para o inferno? Não, porque as pessoas dizem isso. O texto não diz isso, não diz nem por que foi essa briga. Então, as pessoas colocam isso no meio da interpretação, porque como o troço é um absurdo, eles têm que inventar historinhas. Aí outros vão dizer assim, não, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés para usá-lo como instrumento de idolatria. Eu já ouvi isso até de teólogos. Eles falaram que essa disputa que Miguel teve que ir disputar, porque esse Satanás iria pegar o corpo de Moisés e usá-lo como instrumento de idolatria. Olha a insanidade. E outros dizem não, que como Moisés matou um homem logo no início da vida dele, quando ele era jovem, então como também ele se irou lá com o povo. O que aconteceu? Aí o diabo ia levá-lo para o inferno. Aí as pessoas dizem isso. Aí o Miguel foi lá salvá-lo. Tá, mas vai levar para o inferno o corpo morto? Que dizem que é espiritual. Vai levar o corpo morto? Não. Dá para tentar entender a lógica da loucura disso aqui? Não tem como. Não tem como. Por isso que eu falo que é um absurdo. Os gibi bíblicos. Isso é um gibi puro. Sabe? Um ser supostamente com uma configuração acima do ser humano, uma inteligência acima do ser humano, que as pessoas dizem, né? Que anjos são inteligentes. Miguel então seria um anjo, no caso o arcanjo, que é o principal. Como é que é uma loucura dessa aqui? Brigarem por causa de um corpo morto, por causa de um defunto. Eles eram o que? Abutres? Por acaso eles queriam comer? Sabe? Isso que eu te falei, pode falar o que for. A Bíblia não diz o porquê esta loucura. Não, e é tão ilógico porque não diz o motivo dessa contenda. Não diz. Diz ele que não pronunciou maldição contra Satanás. Mas isso aqui não vem ao caso. E o Senhor te repreenda. Não. E já diz que houve batalha no céu. Não diz lá que ele expulsou lá em Apocalipse, que esse tal Miguel tinha batalhado contra o dragão e os seus anjos. Não é isso que diz lá? Que houve batalha? Não é isso que diz lá? Que ele brigou? Como é que aquele também, já que ele está disputando, como é que aquele ele não faz nada? Fala, o Senhor te repreenda. Não é uma coisa louca, gente? Tem lógica um negócio desse? Aí a pessoa fala, não, a Bíblia é perfeita, não tem contradição. Tem um montão de contradição, só pelo relato aqui, porque o corpo não foi achado, segundo Deuteronômio. Aí chega aqui em Judas, teve disputa, o corpo até foi achado por esses seres aí, e ainda por cima teve disputa por causa de um corpo morto. Nem o cara vivo, não. Aqui eles estavam disputando um cadáver. Disputando um cadáver. Gente, sinceramente, não. Isso aqui, gente, dizer que isso aqui é uma obra sábia, é uma obra inspirada, dizer que isso aqui é uma ofensa ao intelecto. Vai desculpar, é uma ofensa à inteligência. Sim,
Isso é uma ofensa à inteligência humana, dizer que uma coisa dessas é uma obra sábia, que isso aqui é patrimônio da humanidade. Isso aqui, tem gente falando isso. Isso aqui é uma ofensa à inteligência, gente. Eu não sei nem como que eu acreditei nesta porcaria por 17 anos. Não entendo. Porque isso aqui é uma loucura, gente. Isso aqui é caso de internação em hospital psiquiátrico, gente. Isso aqui é caso de loucura. Tanto quem escreveu esse troço, tanto quem acredita nisso. Mas existe um milagre, gente. Chama-se estudo e razão e reflexão. Aí esse milagre que eu chamo que existe, chama-se, sabe o quê? Senso crítico. Aí você consegue ver um troço desse e deixa até acreditar em porcaria. Foi assim que eu fiz. Tá? Então, gente, como é que a gente desmascara a Bíblia? Pegando as incoerências que são afirmadas ali e trazendo a luz da realidade. Por isso que eu faço aqui, meus amigos racionais. E muitos não têm medo, quando vão debater com crentes, a maioria bota os crentes para correr. Mas tem alguns que ainda não sabem. E tem alguns que vêm aqui e ainda estão saindo da fé. Tem gente que falou que meu trabalho ajudou a sair do meio religioso. Eu fico feliz com isso, tá? Porque quanto menos pessoas na igreja, são menos votando em político evangélico e são menos que estão sustentando líder safado. Então, gente, era isso que eu queria falar. É melhor você ver um Cavaleiro do Zodíaco jogar um Mortal Kombat do que acreditar nisso aqui, porque ali você sabe que é uma fantasia. Isso aqui, gente, isso aqui faz mal ao cérebro acreditar num troço desse. Cuidado, tá bom? Então, gente, quero agradecer aí a todos o apoio, tá? E lembrando, sugestão de temas pode deixar aqui que estarei abordando conforme as minhas condições, tá bom? Um grande abraço a todos, sucesso, tchau, tchau.